Boa noite. Estamos nos reunindo hoje para uma tarefa um pouquinho diferente. Hoje vai ser uma conversa muito rápida, de no máximo 10 minutos, onde nós vamos fazer uma apresentação rápida, na verdade, só um chamado para as nossas tradicionais atividades formativas de verão, que nós realizamos no CBPF, na nossa coordenação científica, a COSMO, e em colaboração com a AprendaNet. Né? A AprendaNet é responsável pelo professor global. Então, anualmente, né, no verão, geralmente janeiro, fevereiro, em condições normais, nós fazemos essas atividades formativas de verão. Muitos estudantes do Brasil já conhecem, elas são seguidas, podem ser seguidas à distância, através dos vídeos que são lançados no Professor Global, mas esse ano a estrutura vai ser diferente, devido justamente ao afastamento, ao distanciamento por conta da pandemia. Nós vamos trabalhar de uma forma diferente, como eu vou explicar mais ao final. Então, nós vamos estar realizando as 18ª atividades formativas de verão, edição 2021. Nós iniciamos em 2003 e no site do Professor Global nós temos a memória de quase todas as atividades formativas de verão. Acredito, não me lembro bem, mas eu acredito que desde 2010 elas estejam lançadas no site do Professor Global. Bom, todos os anos nós buscamos celebrações para, nas atividades formativas de verão, nós celebrarmos. Então, voltando aqui, deixa eu passar para a página seguinte. 2021, o que nós vamos estar celebrando em 2021? Então, os 110 anos do experimento de Rutherford, quando ele descobre o núcleo atômico no seu famoso experimento de, digamos, colisão de partículas alfa com um anteparo, né, com núcleo, com um anteparo que são folhas de ouro. Então, são os 110 anos da descoberta do núcleo atômico. O próton só viria a ser descoberto em 1919, portanto, 8 anos depois, pelo próprio Rutherford. Nesse momento, em 1911, a descoberta do núcleo atômico. Em 1921, o famoso, né, famoso e auspicioso trabalho do Theodor Kaluza sobre a questão da unificação da gravidade com o eletromagnetismo, através da introdução de uma quinta dimensão, uma dimensão de natureza espacial. Então, são 100 anos do Kaluza, que aí a gente vai utilizar também para ter como tema as teorias de Kaluza-Klein, que estão sempre retornando e, às vezes, né, com formas um pouquinho diferentes, mas, assim, desde 1921, a gente tem diferentes períodos em que aparecem dimensões superiores, né? Então, trabalho de Kaluza, de 1921, depois Oscar Klein se associa em 1926, e assim vai. Depois nós temos um movimento muito intenso na década de 80 com as chamadas Kaluza-Klein supergravities, as supergravidades de Kaluza-Klein. Não vamos nos esquecer, né, de um grande intelectual brasileiro, um grande educador, são 100 anos também de Paulo Freire. E aí, claro, eu pretendo chamar alguém da educação, já estou em contato com algumas pessoas da educação, para trazer alguns seminários sobre Paulo Freire e seu trabalho. É claro que eu não sou da área, eu não estou assim, preparado para fazer um trabalho de fundo, um trabalho digno, né, de Paulo Freire, né? Eu sou simplesmente um conhecedor periférico. Então, nós vamos trazer pessoas da área da educação, pessoas da área das ciências sociais, para falar de Paulo Freire. Vamos ter os 90 anos da antimatéria dos monopolos magnéticos, celebrados em um único paper de Paul Dirac, de 1931, né, quando Paul Dirac prevê a existência da antimatéria. Naquele momento, a antimatéria seria o antielétron, que é o positron, e o antinêutron. Ainda não havia o nêutron, que depois, né, quer dizer, nós temos o positron e o antipróton, o antipróton. O nêutron só foi descoberto depois, e aí o mesmo trabalho serviria para fazer a previsão do antinêutron. Mas
em 1931, esse grande trabalho do Dirac, que deu a ele o Prêmio Nobel de 1933, é o trabalho que prevê a existência da antimatéria e dos monopolos magnéticos, e, além disso, resolve o desafio da quantização da carga elétrica. Depois, 1961, 3 trabalhos importantes, Niemann, Gell-Mann e Okubo, sobre o Eightfold Way, a simetria SU3 de flavor, de sabor, da física de hadrons. Então, é esse formalismo que nós chamamos de Eightfold Way e que foi muito importante para assim, a instauração, para a confirmação do papel das simetrias na física de partículas. Quer dizer, foi um trabalho, né? Quer dizer, foram trabalhos que vieram só a confirmar a força e o potencial do uso das simetrias em física de partículas. E, finalmente, em 1971, nós temos na ex-União Soviética, né, na Rússia, o lançamento de um paper muito importante, que é, na verdade, a base e o paper fundador da supersimetria. Apesar de que, no Ocidente, nós sempre colocamos a supersimetria a partir do paper de Versus-Mino de 1974, mas, na verdade, ela começa na Rússia em 1971. Então, são 50 anos da supersimetria. Vale a pena a gente fazer alguma coisa interessante. Inclusive, no mês de janeiro, nós vamos abrir o Professor Global com uma primeira palestra, né, com uma primeira live sobre uma discussão do presente status da supersimetria. O que é a supersimetria hoje? Qual é o presente status de vários aspectos da supersimetria, seja na física de aceleradores, seja na física nuclear, seja na física de matéria condensada, seja na física de lasers, e seja na própria astrofísica. Então, nós vamos falar exatamente como, digamos assim, todos vamos discutir, eu poderia dizer assim, as realizações, né? Não só as realizações em termos formais, mas assim, basicamente o que a gente espera da supersimetria depois desses 50 anos, né, de sua instauração na física. Então, 1911, o trabalho fundamental de Rutherford é esse trabalho aqui, né, que ele publica nessa revista aqui, né, na verdade, a Philosophical Magazine, que é o trabalho que estrutura a descoberta do núcleo atômico. Depois, nós vemos aqui, em 1921, o trabalho... Opa, aqui não é Rutherford, aqui ficou errado, aqui é Kaluza. Né? Então, é o trabalho de Kaluza, eu deixei o mesmo título, aqui é Kaluza, 1921, que é o problema da unificação em física. Observem que aqui nós temos o archive, que é a tradução do original. Foi esse archive do ano de 2018, publicado no mês de março, e está nessa seção aqui, História da Física. Então, é a tradução em inglês do original em alemão, que está publicado nessa revista aqui, nesse periódico aqui, de 1921. Então, nós vamos falar também sobre esse artigo original e sobre todos os desdobramentos desse artigo ao longo do século XX, do século passado. Depois de Dirac, 1931, o famoso trabalho, né, dos 3 resultados num único paper curto de 12 páginas, em que Dirac prevê a existência da antimatéria, prevê a existência dos monopolos magnéticos e resolve o dilema da quantização da carga elétrica. Então, é esse trabalho publicado nos Proceedings da Royal Society de Londres. Em seguida, os 60 anos desses 3 trabalhos, o trabalho do Niemann, o trabalho do Gell-Mann e o trabalho do Okubo. Todos os trabalhos são de 61, apesar de que o trabalho do Gell-Mann e o trabalho do Okubo terem saído só em 62, mas saíram na forma publicada na revista. Na verdade, esses artigos são em forma de pré-print, né, o que antigamente, né, corresponderia aos nossos archives de hoje. Eles, antes de serem publicados nas revistas, eles foram lançados em 61. Então, o trabalho do Niemann
o trabalho do Gell-Mann e, posteriormente, o trabalho do Okubo. Todos os três trabalhos, na verdade, lidando e mostrando, evidenciando a simetria SO3 de sabor da física hadrônica. Depois, finalmente, a supersimetria, em 1971, nesse artigo aqui do Goldfund e do Lichtman, que é uma extensão da álgebra do grupo de Poincaré, falando também da violação da paridade, porque havia uma discussão conectada, né, com a física de neutrinos também, que também aí os neutrinos violam, na verdade, a paridade. Então, foi esse trabalho, o trabalho seminal da supersimetria na ex-União Soviética, e que às vezes é esquecido aqui pela física, vamos dizer, do hoje Ocidente, né? Na verdade, se começa muito a contar aqui na Europa, nos Estados Unidos, né, a supersimetria a partir do paper de Vesumino, de 1974, daquele famoso Nuclear Physics. Mas, na verdade, esse trabalho é o trabalho que lança a supersimetria. Então, são essas as nossas comemorações. Opa, voltando aqui. E, então, a estrutura vai ser a de sempre das nossas atividades. Minicursos, assim, de 4, 5 a 6 aulas, vai depender do tópico, depender de quem vai dar o curso. Vamos ter seminários, a gente sempre faz as sessões de seminários, só que dessa vez, as atividades vão ser remotas, mas ao invés de serem remotas em tempo real, nós vamos gravar todas as atividades ao longo de janeiro e de fevereiro. Então, nós vamos fazer vamos dizer assim, um pacote de minicursos e de seminários. Vão ser todos gravados e disponibilizados a partir de 28 de fevereiro no site do Professor Global. Então, nós vamos lançar as atividades todas de uma vez só. Nós não vamos ter o acompanhamento aula a aula, seminário a seminário. Vai ser o pacote lançado em 28 de fevereiro. Vai estar disponível, claro, tanto no Professor Global quanto no YouTube. Nós estamos organizando, já fechamos com alguns professores e com alguns colegas que vão dar seminários também. Mas a forma, então, é diferente. Não vai ser necessário fazer inscrição, então dessa vez não vamos ter inscrições, porque antes, mesmo quando as atividades eram remotas, mas eram seguidas, né, semana a semana, havia as inscrições. Dessa vez não, nós vamos trabalhar em janeiro e fevereiro para lançar o pacote final de todas as atividades prontas no dia 28 de fevereiro, e aí vai ficar disponibilizado para quem quiser assistir ao longo do ano. Então, essa é a estrutura que nós vamos estar apresentando, nós estamos lançando agora, e nós vamos estar trabalhando durante janeiro e fevereiro para trazer, né, colocar à disposição de todos os estudantes, de todos os também interessados em física em geral, no site do Professor Global e automaticamente no YouTube a partir do dia 28 de fevereiro de 2021. Então, são essas as nossas atividades formativas. E as celebrações, então, são a descoberta do núcleo atômico, os 100 anos de Paulo Freire, a antimatéria e os monopolos magnéticos, o Eightfold Way e a supersimetria. A supersimetria com os seus diferentes avatares. Na verdade, nós vamos mostrar que a supersimetria tem hoje, vamos dizer assim, podemos usar numa linguagem assim, meio atual, os avatares na matéria condensada, os avatares também na física de lasers e, claro, os seus avatares também na física de monopolos. Nós vamos fazer uma relação também entre supersimetria e monopolos, que é o que se espera nessa terceira rodada do LHC, se focar também na supersimetria através dos monopolos, naquela colaboração chamada Moedal, que é um dos sete experimentos do LHC. Então, fica lançado aqui a proposta desse programa. Esperamos, esperamos poder corresponder às expectativas, trazendo um bom material para enriquecimento dos debates entre estudantes e professores, e entre os interessados em física em geral. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês e aguardo, então, o lançamento do pacote das atividades formativas de verão de 2021. Obrigado, Ageu, por essa gravação. Obrigado, João Vitor e Samuel. Obrigado ao Professor Global por estar
proporcionando, né, essa plataforma para que a gente possa colocar o nosso material e trazer as nossas discussões. Boa noite a todos e até breve, se Deus quiser.